Jaquiel. Glória a Deus. Um dia será o preletor da noite, em nome do Senhor Jesus. Pai do Senhor, meu irmão. Pai do Senhor, pastor José. Pai do Senhor a todos. A paz do Senhor Jesus a todos. Está escrito, irmãos, no livro de São Mateus, capítulo 5, e o versículo 47. O Senhor Jesus Cristo disse assim: e se saudades os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Eu saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor. Esta palavra todo mundo já sabe que quer dizer assim seja. Eu tenho uma impressão ao sonoplástico que me parece que eles estão vendo aqui. Eu não entendo muito de sonoplastia não, irmão, mas dá para arranhar. Eu quero fazer um pedido, não é um pedido imperativo, não é forçado. A todos os irmãos que se encontram aqui, deste lado de cá, atenção os irmãos desse lado, a não ser os que se sentem à vontade aí. Parece que tem gente bem à vontade, sentadinho aí, permanece. Mas os irmãos que se encontram aqui, irmão, não é uma ordem imperativa, você tem que ir, não. É só um pedido. Concentre-se mais aqui na frente, por favor. Concentre-se mais aqui na frente. Porque veja bem, irmão, Deus, Ele já falou. Tem gente aqui que já ouviu Deus falar, já recebeu, já ouviu Deus falar. Mas Deus ainda tem muitos recados para falar para você. Talvez a última palavra ainda não saiu. Olha, irmãos, eu quero começar dizendo que aqui não tem ninguém maior do que ninguém. Todos nós, aos olhos de Deus, somos iguais e temos o mesmo tamanho para Ele. Nós aqui somos todos iguais, independente de crente e descrente. Somos para Deus todos iguais. O maior que existe em nosso meio tem nome e se chama Jesus Cristo de Nazaré. Este é que é o maior na minha vida e na tua vida. Eu particularmente me encontro no mesmo tamanho de qualquer pessoa que esteja aqui, seja ela simples ou de eminência. Aleluia! Quem trouxe Bíblia? Quem gosta de Bíblia? Quem anda com Bíblia? Quem acredita na Bíblia? Tem gente que não trouxe, irmão, por uma questão de lapso. Esqueceu, é normal. Esta é a maior profecia que existe na terra. Esta aqui é a maior de todas. Eu quero vos convidar. Eu preciso de que alguém me dê um apoio aqui, irmãos. Eu preciso de que alguém me dê um apoio para aqui, porque eu preciso de alguma coisa para colocar aqui. Atenção, pessoal da banda crônica ou pessoal do som, eu preciso só de um apoio para colocar aqui, por favor, para que eu possa fazer um calço rápido aqui para usufruir da Bíblia. Queridos, eu quero rapidinho ler um versículo da palavra de Deus. E este versículo da palavra de Deus que eu vou citar aqui se encontra na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Por favor, irmãos, prestem atenção, porque eu não sou o melhor vaso que tem aqui, mas eu tenho certeza que Deus, através da minha boca e desta palavra, vai falar com você e vai dar um recado a você nesta noite. Presta atenção, primeira carta
carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, e os versículos de Números 27, 28 e 29. Diz assim a palavra de Deus: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que diante de Deus nenhuma pessoa se glorie. Queridos, se tem uma coisa entre tantas outras que Deus aborrece, é o tal da acepção. Quantas pessoas estão aqui no nosso meio que muitas vezes passou situação de desprezo, menosprezo e desdém? E quantas vezes, muitas vezes nós mesmos desprezamos? Porque não é só os outros que nos desprezam, nós também desprezamos alguém, às vezes até sem querer, e muitas vezes até querendo e com malícia. Deus odeia e detesta um sentimento num pecador chamado acepção. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, na altura do capítulo 10, que Deus não faz acepção de pessoas. Nós, seres humanos, fracos, frágeis, pecadores, temos o seguinte sentimento, e não é escolha não, irmão. Não confunda o sentimento que eu vou dizer com escolha. Por exemplo, nós temos o seguinte pensamento: nós só queremos olhar para o grande, só queremos olhar para o que se veste bem, os que têm dinheiro, e muitas vezes não damos valor aos que são pequenos, aos que não se vestem bem, aos que não têm dinheiro, esses que são desprezados muitas vezes por nós. Portanto, Deus tem um olhar diferente de mim e de você, meu irmão, e todos quantos nos ouvem. Agora escuta aqui uma coisa, irmão. Deixa eu te falar uma breve introdução aqui. A Bíblia tem 66 livros. Esta primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios é o segundo carta do apóstolo São Paulo no índice cronológico. E esta carta do apóstolo São Paulo é o 55º livro da Bíblia. E tem 16 capítulos e 438 versículos. Foi escrito na data de 6 a 55 a.C. E eu tenho o costume de dizer que toda música, todo livro, toda carta tem um tema central. E esta carta também tem seu tema, que significa problema das igrejas e suas soluções. Mas o que me chamou mais atenção para falar aos ouvidos dos ouvintes desta noite foi sobre a escolha de Deus. Porque se você também tem um coração e tem um sentimento em você chamado escolha, Deus também tem a sua escolha. E sabe quem é a escolha de Deus? Olhe para você mesmo e diga: sou eu, sou eu. Eu sou a escolha de Deus. Enquanto algum me despreza, enquanto alguns me olham com desdém, Deus tem me olhado, Deus tem me escolhido. Eu sou a escolha de Deus. A não ser que você não acredite nisto, a não ser que você não acredite que você é um ou é uma escolhida. É diferente. Se você não crer, é um direito que lhe assiste. Você não está tendo fé
que você está entrando na escala da vontade de Deus. Agora, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho visto nas Escrituras Sagradas e quero passar rapidamente para vocês que estão me dando esse tempo carismático de estar ouvindo a palavra de Deus, e acredito que Deus esteja falando com você, de que existe alguns conceitos para a palavra escolha, ou para a escolha. Por exemplo, a Academia de Letras da Linguagem Portuguesa diz que escolha é uma preferência própria, é uma opção, é um desejo, mas a psicologia diz que um dispositivo é ativado no intelecto do cérebro humano e manda um comando ao coração e ao sensor de todo o corpo. E aí você sente uma sensação de ter um desejo, seja ela bendita ou maligna. Isso aí difere em ambas as partes. Agora escuta aqui, irmãos. Se você quiser e puder ver comigo, no livro de Números, Antigo Testamento, na altura do capítulo de número 16, a Bíblia diz que se reuniu 3 homens, chamados Abirão, Datã e Coré. Estes 3 homens conseguiram reunir 250 homens, e a Bíblia diz que estes 3 homens, com 250 homens, que fizeram 253 homens, e toda a congregação de Israel se levantaram contra Moisés e contra Arão, e disseram assim contra eles: toda a congregação é santa, e porque Deus só falam com vocês para vocês transmitir a palavra de Deus a nós. Números capítulo 16, Moisés disse: amanhã todos se cheguem a mim, e todos irão se chegar à presença de Deus. E quando todos nós se chegarmos à presença de Deus, Ele irá dizer a quem Ele escolheu e qual foi o santo que Ele escolheu para estar ministrando diante de vocês. No dia seguinte, apareceram toda a congregação de Israel, todos coincensaram diante de Deus e diante de Moisés. Moisés olhou para aquele povo e disse: se Deus fizer uma coisa nova, saberão que Ele tem escolhido a nós para ministrar a congregação do Senhor. E os irmãos sabem da história que a terra abriu e engoliu aquele povo. Quem não sabe dessa história? É o que acontece quando mexe com essa igreja. Desceu, a terra engoliu. Foi não, foi mesmo, foi. Ó, desceu Abirã, Datã, Coré, os 250 com eles. Misericórdia, irmão. Né, irmão? Porque tem gente que olha para esse povo, que eu já vi gente dizer assim: povozinho. Mas é este povozinho mesmo que tem autoridade de céu, autoridade divina. Simples, né? Simples. Alguns até nem aparenta ser crente, porque para alguns, crente tem que ter o pitozão desse tamanho, a saia lá embaixo. Doutrina à parte. Eu sou cheio de veracidade, viu, irmão? Eu não estou aqui para agradar a ninguém, a não ser a Deus. Mas escuta aqui, irmãos. O povo não ficou conformado e ainda tentou contra Moisés e contra Arão. Pelejou contra os dois. E sabe o que foi que aconteceu? Moisés reuniu toda aquela congregação e disse: vocês ainda têm dúvida que Deus tem escolhido a mim e a Arão? E principalmente a Arão como sacerdote levita do Senhor? Cada um das tribos me pegue uma vara
e pegaram uma vara de amendoeira, todo mundo sabe disso aqui, e cada um colocou o nome do maioral, do cabeça da tribo. Moisés disse assim, em Levítico, capítulo de número 17, discorre esta passagem que eu estou falando. Se nós tivéssemos mais tempo, nós iríamos ler, mas eu estou adiantando a mensagem em breve tempo. Aí o que acontece? Cada um dos maiorais das tribos de Israel, que foram 12, ou que são 12, começaram a colocar o nome dos maiorais e do cabeça. Aí Moisés disse, o de Arão, na tribo de Levi, coloque o nome de Arão, e colocaram aquelas varas dentro da tenda da congregação. Aí o que é que acontece, irmãos? No dia seguinte, havia uma vara, apenas uma, que estava florida, que estava dando flores, que estava dando frutos. E quando foram lá para ver o nome, estava o seu. Estava o meu, estava o nosso, estava lá o nome de Arão. E ele disse, eu quero fazer uma conjectura. Parece que eu estou vendo Moisés. Olha, irmão, isso aqui não é uma vara de amendoeira, não, é da bateria. Mas eu vou fazer uma conjectura aqui. Eu gosto de distrair um pouco. Moisés pegou a vara de Arão, aquela vara de amendoeira, e disse assim, poderia eu... É uma conjectura minha, viu, irmão? Não está na Bíblia, eu estou conjecturando. Eu gosto muito de fazer minhas bases, para depois ninguém está dizendo por aí, o irmão ali pregou heresia. Que eu conheço o povo. Eu conheço o povo. No meio do povo de Deus tem ovelha e tem bode. Apocalipse, Mateus capítulo 25. Comigo? Tem ovelha e tem bode. Apocalipse capítulo 25 está escrito, naquele dia o pastor separará o bode das ovelhas. É ela quem diz. E se ela diz, acabou, meu filho.